É possível, gente, você trabalhar com imparcialidade. E também é possível trabalhar com parcialidade quando você vira a TV do clube. Tá fazendo hoje? A gente vê a Vanessa no Sport TV, já vimos no Globo News, mas o que você está fazendo hoje? Fala pra galera. Cara, então, hoje eu tenho um desafio muito grande na minha carreira, que é eu hoje faço a Vasco TV, tô à frente da TV do meu clube, a vida inteira eu escondi o meu time de coração, porque o torcedor não tem a inteligência emocional para saber que você é Vasco e pode falar do Flamengo, do Botafogo, do Bangu, do Besiktas, né? Então eu acho assim, os jornalistas eles sempre esconderam esse time de coração porque a galera não consegue compreender e principalmente não era meu caso, tá? Mas eu tenho amigos que estão no campo, que fazem cobertura dos jogos e é difícil, o cara de repente está cobrindo um jogo do Botafogo e ele torce para outro clube e a galera sabe, sei lá, num Fla-Flu ele é tricolor e tá cobrindo um jogo, né? Enfim. A galera não entende muito. É possível, gente, você trabalhar com imparcialidade. E também é possível trabalhar com parcialidade quando você vira a TV do clube. Então, eu recebi essa missão. Um dia, o Eric Johnson, eu estava no Tá Na Área, apresentando Tá Na Área no Sport TV, e o Eric Johnson falou no ar. O meu time, nosso Vascão, não sei o quê. Eu falei, falou. Aí eu falei, dane-se, né? Eu não tô no dia a dia do esporte, eu não tô cobrindo o campeonato. Tudo bem. E aí veio a pandemia, e aí o Vasco começou a fazer umas lives. Virou uma moda live na época da pandemia, que as pessoas não podiam sair de casa. E eu tinha saído do Sport TV, ou seja, eu deixei de ter aquela exclusividade com as organizações Globo, onde eu trabalhei 20 anos da minha vida. E ali o Vasco falou, peraí, temos uma apresentadora, ela é jornalista, ela é Vasco. Então, eles me convidaram para fazer as lives. Então, era live de aniversário, live Batalha dos Gigantes. Aí tinham duas equipes, uma do Ricardo Rocha, outra do Donizete. Era tudo pela internet. E aí veio a possibilidade das TVs de clube transmitirem o Campeonato Carioca, porque a TV Globo deixou de cobrir o Campeonato Carioca. E aí deu a possibilidade das TVs terem um estúdio, porque antes, o que era a TV de clube? Era uma transmissão do jogo, só. Umas entrevistas lá coletivas, e era isso. Então, as TVs começaram a construir os seus estúdios, e o Vasco construiu um negócio muito legal, que fica um espaço, que é a Vasco TV, que fica entre um vestiário e outro. Ou seja, o jogador é obrigado a passar na porta. Então, eu consigo receber jogadores e o treinador minutos antes deles entrarem em campo. O sonho de qualquer jornalista a gente tem na Vasco TV. E a gente mostra esse bastidor. E só quando eu comecei a viajar, Fernando, pelo Brasil, é que eu entendi que você tem gente que torce para o time e que nunca veio ao estádio. Pessoas que têm 30, 40, 50 anos e que nunca vieram a São Januário. Que coisa louca, né? Como é que o cara cultua aquele amor pelo clube sem frequentar? Acho muito doido. É muito distante, É muito distante. Qual sabe? dos ídolos também que o Vasco teve durante o... Não estou discutindo a história, estou dizendo que é muito difícil você perpetuar isso numa criança que cresceu sem ir ao estádio. Sem conhecer, Sem a conhecer. instituição. É. Só um nome, só uma bandeira. E aí eu acho que as rádios, na época, fizeram esse papel de propagar clubes cariocas no restante do Brasil, e por isso você tem torcidas. O Vasco é um dos 5 clubes que tem torcida no Brasil inteiro, e por isso interessa tanto ao pay-per-view. Pra gente foi muito legal. O primeiro ano na Vasco TV é um ano que a gente teve muitas assinaturas do Paper Vasco. Então, um dinheiro novo que passou a entrar no clube, que o clube não tinha, que é você poder comercializar a TV do clube. E foi muito legal porque a gente foi tido como a TV exemplo. Hoje a Vasco TV é a que tem a maior audiência entre todos os clubes e não é a que tem o maior número de inscritos. Então a gente exporta conhecimento. Então a Flá TV, a Flu TV, todos eles ligam pra gente. E aí, quantas câmeras vocês estão usando? Como é que vocês estão fazendo? Aí vai o Mário Bittencourt visitar o estúdio para entender como é que a gente faz. A galera da Flá TV liga e a gente consegue, de alguma forma, ajudar os clubes de São Paulo. Eles mandaram os vídeos da Vasco TV para o Palmeiras, para o São Paulo, para mostrar, olha só que legal o que é feito aqui, vocês têm que fazer algo parecido com isso. Então, acho que isso ajuda todos os clubes. A gente traz o torcedor um pouco mais para perto e acesso à informação, né? E aí, isso, Fernando, independe da política. Eu consegui trazer de volta jogadores que não iam há muito tempo por causa da política. Mauro Galvão, Felipe Maestro chorou muito quando foi lá, porque ele morou ali em cima da Vasco TV, que é a pousada do Almirante, onde os meninos da base moravam. Pedrinho se emocionou muito. E muitos desses jogadores, por conta da política do clube, deixaram de frequentar, ou eram brigados, ou eram da oposição, ou sei lá o quê. E eu deixei isso muito claro no começo. Olha, aqui é Vasco. Eu não quero saber quem é que está no comando, na presidência, se é SAF, se tem um presidente, o que é. Eu sou Vasco. Deveria ser assim. Deveria ser assim.
Uma pergunta que ficou na minha cabeça aqui. Uma não. Duas. Uma não tão importante, mas a outra mais. Mas vou fazer. Você falou que os jogadores são obrigados a passar por vocês. Vocês falam dos jogadores das duas equipes ou só do Vasco? Não, só do Vasco. Só do Vasco. Não, a TV é para exaltar o Vasco. Só o Vasco. Então, por exemplo, a gente nem narra quando é gol Sim, do adversário. sim, A gente não narra. Sim. Mas acontecem situações interessantes, como foi o dia do jogo Vasco e Bangu, em que o Felipe estava lá como treinador, maestro, e quando terminou o jogo, ele foi cercado por vascaínos com a camisa para ele autografar a camisa do Vasco. Falei, cara, Felipe, como é que é isso na tua cabeça, né? Aquele dia que a gente estava lá no Foi Clear, que a gente encontrou o Felipe, eu conversei muito com ele sobre isso. Até porque eu tenho uns questionamentos na minha mente, porque o Lorenzo, meu filho, quer ser jogador. E ele falou comigo essa semana, mamãe, eu quero honrar o nome do Vasco. Falei, não sei o que eu faço com essa criança. Ele tem 10 anos, ele não tem ideia do que ele vai enfrentar. Eu ia perguntar se ele era Vasco, idiota minha pergunta. Não, olha Não só. tem opção em casa. Querido, não tem alternativa Não tem na opção. minha casa. Você não come, não dorme, não tem, Não, tem não brinquedo existe fim de qualquer ano. outra. Não, olha só, quando o Vasco foi para a Série B, os meus filhos, em algum momento na mente deles, eles acharam que poderia existir a possibilidade de ir para a Série C. Falei, não, Série C não. Mas, e aí, mãe? A gente vai torcer para quem? Falei, vocês podem escolher. Tem o Real Madrid, tem o Barcelona. Escolhe quem vocês querem torcer. Livre de Além espontânea do pressão. Vasco. Livre de espontânea pressão. Claro, gente, pelo amor de Deus. Acho que tá certo. A outra pergunta, a outra é essa, quase que fugiu. Você acha que todo esse sucesso do Vasco, eu acho que sim, né? Com toda a modéstia que deve lhe caber.